Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta nova proposta de caráter arrecadatório para substituir o IOF, enquanto o Congresso reage com irritação em meio às disputas pelas emendas e o controle do orçamento. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Não dá para querer que toda vez o Congresso seja o policial mau e o governo seja o policial bonzinho. A situação do país é grave e tem que todo mundo ter a sua responsabilidade. Chegou um certo momento lá na discussão que um determinado ator importante do governo disse, não vai ter um shutdown se derrubar a medida do IOF. Eu digo que talvez seja o que o país esteja precisando para todo mundo sair da sua zona de conforto. Está todo mundo olhando a situação, mas ninguém quer abrir mão de nada. A gente, inclusive ouvintes, esse talvez seja um programa 2, né? Por causa da questão do IOF, do Haddad, enfim. A gente acabou falando mais do Haddad, da carreira política e do futuro dele em outro programa. Então eu sugeriria para que você ouvisse aquele primeiro, porque aqui eu acho que a gente vai acabar falando mais das questões políticas, de fato, em cima das novas propostas que o Ministério tem apresentado, né? Mas bem, o Haddad não dá sorte mesmo, né, cara? Teve aquele problema lá, e aí na semana o Dino, para ajudar o governo, vai lá e prende de novo as emendas parlamentares, etc e tal, e deixa todo mundo bravo, né? E naquela coisa, Lucas, que você brincou, o Congresso parece que se o governo quer gastar X, a gente vai gastar 2X, o Dino prendendo o dinheiro não ajuda. Não ajuda, E é até uma investigação que parece séria, essa questão do Dino, porque vai entrar nessa questão do orçamento paralelo em relação à saúde, né? Mas assim, de toda forma, acabou sendo um grande pretexto para o Congresso dificultar a tramitação dessa MP que o governo não quer passar. Ela parecia pacificada, né? Em algum momento ela foi apresentada até como relativamente consensual, mas a gente tem visto nos últimos dias que não. União Progressista lá, União Brasil do PP, a UP, já se manifestou contra, tentando vender essa ideia de um Congresso fiscalista, que eu já coloco em muitas aspas, essa ideia de um Congresso fiscalista. Mas assim, eu fui tentar entender um pouco essa MP. Como toda medida provisória, ela é sempre muito complicada do ponto de vista da regulação jurídica e como isso vai ter um impacto orçamentário. Mas a gente entende dos pontos principais. Ele tem uma mudança substancial em relação à tributação em cima das bets. Ela passa de 12% da arrecadação para 18%, destinando 6% da área para a saúde desses 18% e 12% para outras destinações. O que deu mais polêmica é em relação aos investimentos isentos, e aí vão entrar as LCI, as letras de crédito imobiliário, e principalmente as letras de crédito do agronegócio, a LCA. Isso deu uma polêmica porque esses investimentos eles eram isentos, e agora o governo quer reter na fonte com alíquota de 5% para esses títulos emitidos a partir de 1º de janeiro de 26. Eu tenho dinheiro em letra de câmbio do agronegócio, então eu tô parcialmente taxado. Muito bom. Inclusive, o Gil do Vigor criticou hoje no Instagram dele. Eu vi. Fundos imobiliários, ele vai ter uma alteração também, mesma coisa, vai reter na fonte a alíquota de 5% e vai mudar outros investimentos do imposto de renda de 17,5%, independentemente do prazo, enfim. E aí tem a questão das criptos também, mas isso é um montante ainda menor, assim, e uma mudança na contribuição social sobre lucros líquidos, né? Assim, o que deu mais polêmica, que foi essa questão dos investimentos isentos, eu vou te falar, assim, sendo muito sincero, eu acho que é uma medida que já deveria ter acontecido em termos de justiça tributária. Esses investimentos estarem isentos na hora de reter na fonte, já era um pouco uma desigualdade tributária que permitia que pessoas que tinham volumes mais substanciais de patrimônio usassem determinados investimentos que eram isentos de cobrança de imposto de renda para driblar a alíquota proporcional à sua faixa de renda. Não é o meu caso, eu tenho dinheiro de letras de câmbio, mas eu não estou entre a porcentagem mais rica do país, mas era muito utilizado, era um pretexto muito utilizado. Mas dá um grande barulho, porque são letras de câmbio vinculadas ao agronegócio, a gente sabe do tamanho da base do agro em relação ao Congresso brasileiro, e esse contexto em relação a esse momento de revisão das emendas parlamentares, como você mesmo colocou em relação ao Dino, é que vão dificultar um governo que tenta apresentar um compromisso de melhora do aparelho arrecadatório. E alguns cortes que também são apresentados, como por exemplo no seguro-defesa, auxílio-doença e do pé de meia, mas que se mostraram tardios e de certa maneira insuficientes, né? Então o Congresso apresenta um discurso, olha, agora o governo quer apresentar algum saneamento das contas públicas, mas ele não quer de fato se comprometer a revisar os próprios gastos, ele quer só fazer esse ajuste pela via arrecadatória. E assim, mesmo que isso seja parcialmente verdade, eu acho que boa parte das medidas que foram apresentadas aqui do ponto de vista arrecadatório geram de justiça tributária. E já deveriam ser discutidas não só como uma política do governo Lula, mas que deveriam ser expandidas. Acho que a questão das bets, mesma coisa, a gente está falando de uma movimentação muito grande,
de um mercado que passou a ser regulado há pouco tempo e que é passível de novas revisões, uma vez que a gente vê o volume que essas casas de aposta têm despejado na economia brasileira, como a gente já falou em outros tantos programas. Então, assim, eu acho que são duas coisas. Eu acho que é uma reforma interessante, mas para variar num mau momento. Eu acho que o governo deveria ter apresentado isso como uma carta de intenções no primeiro semestre do governo. E que, de certa maneira, mostra um pouco o que eu sinto que é. O governo não respalda o programa do Haddad. O Haddad constrói o programa de sobras do que ele precisa fazer para apresentar algum compromisso fiscal. E eu acho que essa separação entre o que o governo deseja e o que o Haddad deseja é que geram esses ruídos num Congresso, que não é fiscalista e é majoritariamente composto por membros da oposição. Então, esse desalinhamento de uma política que seria mais voltada para um ajuste fiscal versus um governo que quer fazer uma política arroz com feijão, para ficar num termo consagrado da economia, que é vamos vendo mês a mês para a gente ver como fecha as contas, gera um ruído no discurso que agora vai ganhar muito mais intensidade porque o governo se mostra impopular e porque o Haddad não conseguiu apresentar resultados tão sólidos quanto se imaginou no primeiro ano do mandato. O Gumata colocou como chefe do grupo de trabalho que vai apresentar uma contraproposta, né, que vai rever a MP do governo, cara que é do PP lá da Bahia, que é aqueles deputados desde os anos 90. Então é esses contrassensos do Congresso, né, que inclusive o discurso dele super, não, porque a gente tem que diminuir carga tributária, tem que isso, tem que aquilo outro, mas quando você vai ver a trajetória política do cara, ele não é exatamente isso que ele defende, né? Só não consigo criticar mais o governo porque o fiscalismo do Congresso vai até a página 2, né? A rusga do Congresso com o governo tá justamente na desorganização. Eles veem que tá desorganizado isso e falam, bom, vamos passar o carro neles, né? Porque assim, se discutiu indústria verde, isso no começo do governo, isso aí foi 2023. A nova indústria brasileira, o plano de indústria com o Alckmin, com a Simone Tebet, aí chega pro Congresso, Haddad, você sabia de uma coisa? Não sabia de nada. Porra, como assim, né? E, de novo, é isso, assim, a Glaze Hoffmann, que é uma pessoa que tá fazendo o ministério dentro do possível, que a gente tanto criticou ela, né, quando ela Não, foi mas cotada, agora Degrau da Política aqui é fã da Glaze Glaze Hoffmann. Hoffmann, o Degrau apoia... A gente se converteu no programa, né? Isso. Degrau não gosta mais do Caiado e gosta muito da Glaze Hoffmann. Isso. Mas a Glaze, ela tem uma cartilha econômica do PT, de política expansionista, de controle do Banco Central, controle da política cambial. E o Haddad não. O Haddad, como vocês falam sempre, é um homem de ideais. E então esse discurso já chega defasado no Congresso. Mas aí começa toda essa história de, não, queremos austeridade fiscal, vamos fechar a conta no azul, aquilo que os economistas mais heterodoxos chamam de ditadura do superávit, mas que morre pela boca no momento em que o Mota, na mesma hora que fala isso, sugere acúmulo de aposentadoria junto com o salário, né, pro deputado. Peraí, né? Eu estranhei quando o governo lança, acho que foi quarta à noite, né, no último momento da quarta-feira. Já saiu assim, não, Alcolumbre já se reúne com o Mota e já chama o Jacques Wagner e o Adolfo Rodrigues pra discutir, etc e tal. E já tinha entrevistas mais ou menos prontas da imprensa, né, tipo, não, precisamos de corte de gastos, mas de verdade não tem nenhuma grande pretensão de corte de gastos de ninguém. De ninguém. Ninguém quer cortar gasto. É isso, De nem ninguém. por parte do governo, nem por parte do Congresso. Sim. E outra coisa é que quando eu falo que, tudo bem, política fiscal, agora é política pública. Você não adianta você cortar o investimento se você não tem previsão de retorno futuro. Vou cortar o Bolsa Família sem investir em educação básica? Não dá. Não, mas o Lula, quando fez aquela política eleitoreira pra caramba do pé de meia lá, financiamento para estudantes que continuarem no ensino médio, Bota Amaral. na nova, eu não sei se eu tô enganado, mas na nova MP aí já dá uma cortada também. Dá, ele cortou. Porque não funcionou, né, eleitoralmente pensando, assim, ninguém ligou muito. Ele aliviou o orçamento em até 12 bilhões nessa reavaliação do pé de meia, assim. Olha, eu acho que se a gente vai analisar friamente a proposta, revisão de benefício fiscal, que é um problema que o PT criou para ele mesmo lá no final do primeiro mandato da Dilma e segundo mandato da Dilma, e que desde então a gente não conseguiu rever, talvez fosse a coisa mais interessante do ponto de vista da SMP. Porque a maior parte desses benefícios fiscais para empresas bilionárias tem pouca contrapartida em termos de empregabilidade mesmo. Existia essa ideia de que você vai ter um monte de renúncias fiscais, o governo vai abrir mão do aparelho arrecadatório dele, e em contrapartida essas empresas vão investir em formação bruta de capital fixo, vão contratar
funcionários, maquinário. Isso nunca aconteceu, essas empresas, na sua grande maioria, incorporaram essas renúncias fiscais ao próprio orçamento, que é natural, óbvio, mas era o momento de rever essa política, e é uma das que é mais espinhosa de se rever. O Haddad ensaia isso há muito tempo, todas as vezes que isso começa a se formalizar como proposta, existe um movimento contrário do Congresso, e eu não estou falando que o governo tem uma carta de boas intenções em relação a isso, o Haddad tem, porque eu acho que boa parte dos membros do PT ainda acredita que essas renúncias fiscais podem recuperar uma política industrial. O PT ainda é muito ligado a essa ideia de reindustrializar o país, o que me parece um pouco distante. Mas, assim, do ponto de vista do debate econômico, e isso é uma coisa que me incomoda, eu acho que quando o Congresso vai se aliar a alguns economistas ortodoxos, que são muito bons, que têm opiniões muito válidas, mas que talvez sejam politicamente complexas, assim. Todas essas ideias de, nós vamos cortar gastos com Bolsa Família, desvincular, benefício de prestação continuada, Congelar salário. tudo isso é muito inviável do ponto de vista político, extremamente impopular. Tem que se lidar com esse debate dentro da questão pragmática. O que dá para fazer? O que você tem mobilização, você tem meios para realizar? Nenhuma dessas propostas me parece execuível do ponto de vista político, ainda mais para um governo que se elegeu com uma plataforma totalmente diferente dessa, né? E aí eu acho que entra um pouco esse discurso de dissonância, assim, o que o Congresso gostaria de se vender como mais responsável fiscal. Ele não é. E um governo que diz abraçar todas as agendas, mas não pode. Ele não pode ser fiscalista e industrial. Ele é um ou é outro. E aí é o que a gente tem falado nos últimos programas. Eu acho que o PT tem lidado com muita dificuldade de fazer essas escolhas. E, principalmente, lidar com as consequências dessas escolhas. Ser um governo de inclinação social-liberal, para falar uma palavra da moda, isso significa que eu vou abrir mão de prerrogativas que estão mais vinculadas historicamente a uma política de nacionalismo econômico, trabalhismo, que são bandeiras que o PT tinha ou ainda tem, mas que não são condizentes com um governo que vai se focar em políticas identitárias e uma liberalização da economia, entendendo a conjuntura interna. O PT quer ter tudo, política ambiental, desenvolvimentista, industrial, trabalhista, e eu acho que isso acaba gerando uma engenharia muito complicada de se gestar num Congresso que já não é naturalmente fiscalista. Por isso que eu acredito que o governo achou que o Congresso ia arredondar muitas dessas propostas mais perdulárias, ele não fez. Ele só aumentou o próprio orçamento com as emendas parlamentares. E nesse sentido, parece que tudo que o Haddad faz, ele tá errado, né? Ele gera desgaste, tudo que ele faz não vai dar certo. Ele não tem apoio do governo e ele não tem apoio do Congresso. E assim, retoricamente pensando, isso tudo vai somando como perda do governo, Sim. derrota do governo, Congresso pra cima, blá, 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 blá. Sempre que o Haddad abre a boca, parece que vai ter uma grande crise no governo e que o Congresso tá batendo, e isso vai batendo na popularidade do Lula, que vem crescendo cada vez mais. O Mota tirou pra gente entender essa relação do Congresso com as emendas, esse Congresso que demanda uma fatia muito mais substancial do orçamento. O Mota tirou do PT a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Deu para um deputado do PSB, da Paraíba, mas justamente entendendo que o governo, tendo acesso à Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderia beneficiar-se num ano eleitoral, não só do ritmo de distribuição das emendas, mas como de políticas públicas voltadas para redutos, onde o PT teria prognósticos mais interessantes do ponto de vista eleitoral, né? E deu a relatoria da MP da medida provisória justamente da do Haddad, para essa questão da mudança do IOF e todas as outras medidas. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, é que vai ser o relator, mostrando que o Congresso sabe a importância crescente que as emendas parlamentares e o controle em relação ao orçamento que o Legislativo tem representam para o Legislativo hoje em termos eleitorais, em termos de negociação com o governo. E aí é que eu acho muito complicado, e eu concordo com o que você falou em relação a essa ideia de vender derrotas sucessivas, porque o Haddad me parece mais uma concessão do que uma convicção do governo. O Haddad está lá porque ele é um ministro que tem algum diálogo dentro do PT com setores que são muito hostis ao PT e vice-versa. E eu acho que essa escolha, que é uma concessão e não uma decisão deliberada, torna a comunicação interna do Haddad com o governo complicada, porque ele parte de pressupostos que o governo não tem, e torna, ao mesmo tempo, a relação com o Congresso difícil, porque ele apresenta planos que são meio sobras de outros planos que já não foram tão bem sucedidos assim. Então, o governo não pode trocar e colocar o ministro da Fazenda que ele deseja, porque o ministro da Fazenda que ele deseja provavelmente vai produzir um efeito cascata muito ruim em relação aos principais setores da economia do país. Então, vive-se essa situação de um estado de compromisso. Tem-se o Haddad, porque o Haddad é o único que consegue manter relativa estabilidade, uma vez que o governo não quer dar um passo mais desenvolvimentista, nem um passo mais liberal. Ele fica nessa, o Haddad consegue compor com os dois e no final não compõe com ninguém. Pensando que o Dino resolveu atrapalhar, e aí eu até li que, o Dino e a Glaze talvez tenham tido uma discussão ali, porque de fato foi uma batida de frente muito grande, né?
Eu volto naquela que eu falei em alguns programas atrás, não me lembro qual. Talvez a lua de mel entre o judiciário e o executivo esteja acabando e um novo relacionamento entre legislativo e executivo cresça por essa dependência, né, do executivo impopular e de cadeira desfavorável, etc., contra essa posição, aí sim, talvez fiscalista, né? Se alguém é fiscalista nesse país, parece ser o Flávio Dino. Sim. E como o judiciário não tá batendo com as agendas do PT, com as agendas do governo, até eu li que o PT, certos articuladores do PT que estão um pouco receosos com a velocidade da condenação da galera do 8 de janeiro, porque isso permitiria que a direita se articulasse primeiro e, enfim, já resolvesse o que a gente fala aqui de vez em quando de como o Bolsonaro tem travado, né, a direita para eleições de evidência. Então eu acho que essas crises, esses embates, esse mal-estar com o Congresso, que é muito gerado por causa das questões das emendas parlamentares, vai levar cada vez mais o executivo a uma posição mais amigável com o legislativo e menos com o judiciário, entende? Até então, o Mota e a Glaze foram as pessoas que estavam mudando esse cenário, né? Tanto é que parou de se falar dessa relação, aparecia muito mais o Mota do que todo o executivo, né? O Mota tá no jornal todo dia. Que, inclusive, eu até mandei lá no grupo, pô, o cara tem 35 anos. Novo. Impossível, Não, mas impossível. ele tem a cara de jovem. Que isso, Pedro? Ele tá calvo, bicho. O cabelo ralinho. Não, mas a Ele carinha parece- dele é de menino. Não, ele tem cara de 45, assim. Ele tem cara de um cara de 45 anos que parece mais jovem do que é. Mas se ele tem 35, ele tá acabadaço, bicho. O Lucas aí tem 30 anos, pelo amor de Deus. Bom, o Lucas tem cara de 23. Então, Mas tem muito calvo com 20, pô. O Mota deve ter perdido o cabelo nessa aí. Ficou calvo aos 20. tanto que ele só usa aquele cabelo lambido dele. É, né? É Ele verdade. parece, com aquele óculos dele parece um psicopata americano, muitas Ele vezes. deve ter essa estética, assim, cara. Ele fica vendo edits no Instagram. Isso, Deixa é. meio se cuidando de manhã, né? Ele tirando Isso, a máscara facial. Cinco tipos de 5 coisas que você deve incrementar no seu visual. É coisa do Hugo Mota. Isso. Se ele mostrar o Instagram dele.